Por que clientes cancelam palestras? Já aconteceu com você de um cliente praticamente fechar uma palestra com você e depois do nada cancelar? Quais são os principais motivos que um cliente dá quando te consulta, mas não fecha a palestra com você? Quer saber como que eu levanto essas informações e o que eu faço com elas? Eu vou te contar tudo nesse vídeo aqui. Fala palestrante, aqui é o Lucas Lopes e esse é o Fica a Dica Palestrante, um oferecimento da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Aqui na Motive nós atendemos dezenas de empresas por mês que nos procuram para contratar palestrantes para os seus eventos. Logicamente, a gente não consegue fechar palestras com todas essas empresas que contatam a gente, mas eu vou te dizer uma coisa, até quando a gente não fecha, a gente sai no lucro. Sabe por quê? A gente sai no lucro porque se a gente não fecha, a gente pelo menos ganha inteligência. Como assim? Eu acredito que informação é poder e quanto mais informações nós temos sobre o mercado de palestras, maior é a nossa capacidade de tomar decisões inteligentes. Cara, você já se imaginou sabendo exatamente o que dizer quando o cliente estiver indeciso se vai fechar a palestra com você ou não? Esse é um dos poderes que a informação e a inteligência de análise possibilita para você. Graças ao levantamento de análises, eu tenho listado quais são os principais motivos de declínio dos clientes que entram em contato comigo e quantas vezes esses mesmos motivos se repetiram em cada mês do meu ano. Por exemplo, eu vou pegar aqui janeiro de 2020, que foi um mês que não teve tanto impacto do coronavírus. Nesse mês, eu tive 4 motivos principais de declínio dos clientes que entraram em contato comigo. Primeiro, o cliente ele não responde ligação e nem e-mail do pessoal do meu comercial. Segundo, o cliente não tem verba para contratar um palestrante. Terceiro, ele está apenas consultando o preço. E 4, o cliente optou por ter um palestrante interno, um palestrante da própria empresa dele. Então vamos lá. Antes de te ensinar a analisar essas informações, eu quero te fazer uma pergunta. Você levanta esses dados? Cara, se você não levanta esses dados, para tudo, pausa esse vídeo e começa a fazer isso a partir de ontem. Você tem que perguntar para os seus clientes, os clientes que não fecharem com você, por que não deu certo a contratação. Você precisa ganhar alguma coisa. E se não for o fechamento, que seja pelo menos a informação, tá? Depois que você tiver uma lista com todos os principais motivos, a gente começa a analisar. Então vamos lá, depois que você tiver uma lista com os principais motivos de por que não fecharam com você, vamos começar a analisar essa lista. Antes de analisar de novo, é muito importante você afinar uma coisa, o seu bom senso. Esse é um dos segredos da análise de dados, tá? Você não pode confiar 100% nos dados que você colheu. Você não pode porque eles são apenas indicativos do que realmente aconteceu. Eles não são 100% precisos. E você sabe por quê? Escreve. Cliente mente. Isso mesmo, cliente mente. Pode ser que ele não tenha te dito a verdadeira razão de não ter te contratado. Mas ele não mente de sacanagem, tá? Não é sacanagem ele não falar a verdade para você. Os clientes mentem para não serem indelicados com você. Como eu sei disso? Porque você mente também. Até eu minto. Vai me dizer que você nunca foi numa loja comprar alguma coisa e quando o vendedor perguntou se ele podia te ajudar, você falou, não, tô só dando uma olhadinha. Ou então, eu vou dar uma voltinha e já volto aqui. Pode ser que o verdadeiro motivo de você ter dito alguma dessas duas frases seja por você não ter encontrado o produto que você queria e você não querer perder tempo com o vendedor te mostrando outras opções de produtos. Ou então o produto ou serviço que você quer comprar tá muito caro e você não quis falar isso para o vendedor. Ou outras mil justificativas que não tem nada a ver com o que você disse, mas você só deu aquela resposta porque você não queria ser indelicado para aquela pessoa que estava te atendendo. Tá dando para entender? Cliente mente e não é por mal. Então não acredite 100% nos dados que você colheu, mas use-os como direcionadores para colher as respostas certas. Por exemplo, vamos analisar lá os 2 principais motivos de declínio da Motive em janeiro de 2020. Primeiro, o principal motivo de declínio, o cliente não responde ligações e nem e-mail. Qual eu acredito que é o verdadeiro motivo disso tá acontecendo? Conhecendo os meus processos e as pessoas que fazem parte do meu time, essa resposta me indica o seguinte problema. O cliente possivelmente fechou, está quase fechando com um palestrante ou alguma outra agência e tá com vergonha de falar isso pra gente por ligação ou por e-mail. E qual vai ser a estratégia que eu vou alinhar junto com a minha equipe comercial para que esse motivo não aconteça novamente? Eu vou ajustar com elas o diagnóstico que nós estamos fazendo com os nossos clientes. Quais são as indicações que a gente está fazendo? Quais são os preços de palestrantes que a gente está mandando para esses caras? Eu vou ajustar esse diagnóstico, essa consultoria que a gente faz com cada cliente, para que esse cliente não precise buscar fora o que ele pode encontrar aqui com a gente. Segundo principal motivo de declínio dos meus clientes em janeiro de 2020, o cliente está sem verba para a contratação do palestrante. Qual é o verdadeiro motivo que eu acredito? Então, lembrando da nossa máxima, cliente mente, qual é o verdadeiro motivo que eu acredito que esse indicativo nos leve? Cliente contratou um palestrante, mas
mais barato com outra empresa, ou o cliente não sabe que existem outras opções de palestrantes mais baratos que falam sobre o mesmo tema que ele chegou nos pedindo. E qual estratégia eu vou alinhar junto com a minha equipe comercial para que essa justificativa não volte a acontecer mais com tanta frequência? Eu vou ajustar com a minha equipe uma distribuição de indicações que atendam todas as faixas de preço para os próximos clientes. Assim, vai diminuir a possibilidade desses clientes falarem que não tem verba para contratar o palestrante ou que aquela contratação de palestrante está muito cara para ele. Isso provavelmente não vai voltar a acontecer porque a gente vai indicar palestrantes que falam sobre o mesmo tema e que cabem em todas as faixas de investimento. Ou seja, a justificativa de não ter dinheiro para contratar o palestrante não vai ser mais válida e a possibilidade de ter clientes dizendo que não tem verba para a contratação do palestrante é muito mais baixa. Ou seja, eu usei essa indicação do cliente não ter verba como indicativo para melhorar os meus processos e evitar que justificativas como essa, sejam elas verdadeiras ou falsas, não voltem a acontecer com tanta frequência. Deu para ter uma noção de como é que eu faço a análise dos meus dados, das minhas respostas? Ter informação não basta, tá? É necessário conhecer o seu processo e usar o bom senso para avaliar quais foram os possíveis erros cometidos por você e quais são as estratégias que podem evitar que esses erros voltem a acontecer de novo. Depois que você criar essas estratégias, coloca em prática, colhe os resultados e analisa tudo de novo. Esse círculo vai te fazer prosperar com muita velocidade, entendeu? Então, fica a dica, palestrante.